Boa noite. Eu sei que algumas pessoas já estão entrando. Hoje é dia 8/7. Por favor, se alguém puder, mande um feedback para mim, se o som está bom, se a imagem está boa. Alguém que puder, por favor, mandar algum comentário. Boa noite, gente. 7-2. Ah, legal. A Cris, a Fabiana já mandaram boa noite. Marisa, vocês estão me escutando? O som está bom? Ah, legal. Theo já mandou aqui dizendo que está tudo bem. Perfeito. Bom, gente, hoje é o segundo dia de live. É muito legal poder interagir com vocês dessa forma. É um jeito novo da gente conversar. E eu estou muito contente mesmo de ter a oportunidade de trazer assuntos muito relevantes que às vezes no consultório a gente não consegue trazer dessa forma, né? De uma forma tão abrangente. Às vezes no consultório a gente tem aquele limite de tempo. Então, poder conversar com vocês aqui é um privilégio para mim. Eu tenho aprendido muito. E na semana passada nós falamos sobre saúde mental. Eu trouxe a doutora Renata Toledo, e ela falou, ela é psiquiatra, e ela falou muito dessa parte de depressão, de transtorno de ansiedade, e eu sinto, né, que hoje a live tinha que ser alguma coisa relacionada à saúde espiritual. Desde 1998, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu como critério de bem-estar, de saúde, a saúde espiritual. Então, saúde não é o contrário de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, social e hoje também espiritual, né? Então, esse é um assunto de grande importância. Acho que vocês sabem, eu sou médico, sou homem da ciência, mas também sou cristão. Eu cada dia mais tenho trazido essa minha espiritualidade nas consultas e acho que isso só tem me agregado. Eu não sou cristão de berço, eu, quando criança, tinha uma inclinação católica, mas também muita influência dos meus pais japoneses, budistas, shintoístas, mas ao longo da vida, depois de muita cabeçada e muita oração da minha esposa, né, eu hoje sou um médico cristão, protestante da Igreja Holiness, e hoje eu convidei um grande amigo, uma pessoa muito querida, um amigão, na verdade, um irmão de sangue praticamente mesmo, né? O irmão mais velho, meu amigo, pastor Joel Odaira. Eu vou colocar ele aqui com a gente. Eu já conversei com ele um pouquinho e vou trazer ele para participar dessa nossa conversa. Boa noite, Joel, tudo bem com você? Beleza, Alexandre? Alegria imensa estar com você. Que bom, né? Você viu que essa quarentena também tem um lado bom, né? De poder encontrar pessoas queridas, a gente se fala às vezes por WhatsApp, mas de certa forma a gente está se encontrando ao vivo agora, né? Pois é, Alexandre. Se de um lado eu não estou viajando como antes, eu nunca participei de tantas salas, de tantos lives, de tantas gravações como agora. O negócio é uma ferramenta assim muito, muito preciosa, né? Sim. Pastor, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você. Eu, nessa breve introdução, já falei um pouquinho de mim. Então, queria que você se apresentasse, falasse sua formação, contasse até um pouquinho da sua família, aonde você está, né? Porque eu sei que você deixou muita gente com saudade aqui, você é muito querido aqui em Bastos. Então, conta um pouquinho como você está, onde você está, um pouquinho de você, quem não te conhece. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou um pecador salvo por Jesus Cristo. Marido da Xiodaia, quem é de Bastos deve lembrar dela, ela
tinha uma academia de dança durante alguns anos, é pai de dois preciosos rapazes, o Theo e o Natan, e pastor nessa ordem, nessa ordem. Foi interessante, Alexandre, você falou sobre... Bom, eu estou residindo em Suzano, na Grande São Paulo, sou pastor da Igreja Holiness nessa mesma cidade, e você mencionou a definição de saúde, né, da OMS, e incluiu aí a questão a, da esfera espiritual. Eu tive uma experiência, não sei se eu já te contei, no Sim. início dos meus estudos em teologia na cidade de Londrina, uma das disciplinas eu cursei que foi assim, muito especial, foi capelania hospitalar. E o estágio foi no hospital universitário, Lá da UEL. na UEL. E uma surpresa que eu tive, o acolhimento da equipe médica, o acolhimento assim que me surpreendeu demais. Eu descobri que na UEL, não sei os outros grandes hospitais, eles têm uma visão holística do ser humano. Então, as equipes no trato da pessoa, do doente, são equipes multidisciplinar. Havia Sim. médicos, obviamente, né, psicólogos, assistente social e os capelães. A ideia é cuidar da pessoa no todo, né, no corpo, no emocional, no social e também na esfera espiritual. Foi assim algo que me surpreendeu. A gente não é apenas bem-vindo. Em alguns setores, Alexandre, nós éramos esperados com ansiedade, principalmente pelas enfermeiras-chefes. Que bom. Eu acho que, na verdade, agregava muito ao trabalho dos médicos, ainda mais de pessoas que estavam internadas, né? Que estavam com aquela angústia da doença, de ficar retiradas dos seus lares. Então, aquele momento era o momento que eles clamavam mesmo por uma oração, por um cuidado mesmo com essa parte espiritual. Me Não é ocorreu isso? uma lembrança, Sim. para ver assim como é que a medicina hoje enxerga essa área espiritual como sendo tão relevante. Uma vez eu cheguei no setor, eu não lembro se era exatamente isso, mas no setor onde tinha muitos queimados. É um setor Ah, assim, muito terrível, né, de muita dor. sim. Assim que eu pisei o pé no corredor, a enfermeira-chefe, ela veio rapidamente ao meu encontro e olha só o que ela disse, abre aspas, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, agora é com vocês, fecha aspas. E eu vou Caramba. explicar, é que essa pessoa que ela pediu para eu atender no leito era uma pessoa que tentou o suicídio. Ela colocou fogo em si mesma. E Bom, os enfermeiros, quer dizer, toda a equipe médica sabe que eles vão tratar o corpo. Mas se não resolver a causa, futuramente eles retornarem lá ou como paciente, ou mesmo como alguém que foi a óbito. Né? sim. Então, era muito interessante. Eles entendendo que eles não queriam apenas curar o corpo, eles queriam a saúde integral do paciente. Eu achei isso muito interessante. E, na verdade, acho que esse papel que você fazia nos hospitais, hoje, por tudo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um vírus que nunca passamos por algo semelhante, talvez já tenha tido com a peste negra, com a gripe espanhola, mas nós nunca vivenciamos isso. Estamos angustiadíssimos por todo esse panorama. Na semana passada eu conversei com a doutora Renata a respeito e consultas psiquiátricas têm aumentado demais. E eu acho que esse apelo, essa necessidade de ter esse apoio espiritual vem crescendo a cada dia, não? Sim,
Eu tenho atendido, inclusive, pessoas da comunidade, Não né? aguentou, viu, Pessoas pastor? que... Quis vir te ver. Oi, lindinha, saudade de Ah, você. depois você volta, depois você volta. Fecha a porta. Então, Alexandre, diante desse surto, dessa realidade assim assustadora para muitos, o número de pessoas que têm tido episódios de pânico, medo de morte, né? Parece que a morte se tornou algo muito mais próximo, né? E isso aí tem feito as pessoas a considerar a brevidade da vida e aquele é o medo do desconhecido, né? Assim, mas e se eu morrer? Né? O que vai ser da minha vida? Então, eu tenho acompanhado algumas pessoas, inclusive do grupo de risco, que não são pessoas da minha igreja, mas que por indicação de terceiros, a gente faz atendimento por videochamada e isso aí tem sido algo muito comum. As pessoas têm se preocupado mais com isso. E talvez a gente, com esse negócio do Covid, a gente tenha voltado um pouco às origens, porque igreja nunca foi templo, né? Igreja nunca foi estrutura física, né? Sim, estamos quebrando paradigmas, né? Sim. É A verdade. igreja, na verdade, acho que começou a levantar muro mais depois, assim, né, pastor? Na época de Constantino, talvez. Foi, exatamente. Depois no século IV, depois que o cristianismo foi reconhecido como religião no Império Romano, né? Até então, as casas, as reuniões, os lugares públicos eram a igreja, era o povo que tinha essa mesma fé em Jesus que se reunia. Sim. E isso talvez esteja sendo resgatado de novos encontros, talvez até familiar mesmo. Aqui em casa, toda semana a gente faz uma discussão, né, bíblica, a gente conversa sobre um tema, e é um tempo muito valoroso, porque se antigamente a gente se encontrava na igreja, agora a gente está se encontrando em família. Tem um lado positivo também, não tem, pastor? Olha, é interessante você falar sobre isso. Você é uma parcela da população que tem visto esse isolamento forçado, necessário, como algo que trouxe coisas boas. Mas existe uma outra ala, né, que chega a afirmar que o vírus destruiu a família. Porque nós sabemos, inclusive as pessoas famosas, né, a mídia veicula as separações, os divórcios, nesse tempo de convivência mais intensa e prolongada. Entendi. Ô, pastor, e ahn, como é que você imagina que daqui a pouco vai voltar as coisas, já está voltando, acho que será que a gente volta do mesmo jeito? Será que a gente consegue viver com aqueles velhos hábitos que nós tínhamos? Talvez assim, dá tanta importância para coisas que hoje, depois desse vírus, que é um negocinho invisível, a gente viu que não tem tanto valor, né? É, fala-se muito agora no novo normal, né? Como Sim. será esse novo normal? Eu digo o mesmo que eu costumo dizer para os noivos quando fazem o curso preparatório para o casamento comigo. Eu digo assim para eles: olha, a única coisa que de fato vai mudar depois da cerimônia, né, de casamento vai ser o anel que estava no dedo da mão direita para o dedo da mão esquerda. Apenas isso. E o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que eles não faziam antes, provavelmente não vai fazer depois. Né? Aquilo que vocês. O que eu quero dizer é assim, que, olha, aquilo que é importante, vocês julgam importante, começa já a fazer antes, obviamente, tirando relação sexual, que é algo restrito para a vida de casado. Mas, no mais, né, desenvolver espiritualidade,
por exemplo, alguns romantizam, falam assim, depois que eu casar, eu quero orar todos os dias com a minha esposa. Mas durante o namoro e noivado, nunca fizeram isso. Né? Eles não vão fazer. Né? A experiência tem mostrado isso. Não, não que não possam. Não é coisa automática. E aqueles que estão aproveitando esse tempo de convívio familiar, estreitando ainda mais os laços, eles vão tomar gosto por isso e provavelmente eles vão continuar fazendo isso. Um exemplo. Eu não sei se na sua casa vocês têm tido mais tempo de refeição juntos. Sim, sim. Dá até para perceber pela face aqui, né? Que a Tati está cozinhando super bem e a gente passa muito tempo realmente na mesa de jantar, almoçando, comendo, tomando café da manhã junto, sem dúvida. É uma riqueza, né? Sim, é muito bom. É uma Opa, riqueza. Então, aqueles que têm experimentado isso, provavelmente vão continuar. Agora, tem outros que estão vivendo como se fosse, inclusive, literalmente, alguns estão indo para casa de campo, vivendo como sempre viveram, estão esperando terminar esse surto para voltar à vida ao normal como sempre ela foi vivida. Infelizmente, são pessoas que não estão aproveitando esse tempo, né, para fazer um upgrade na vida pessoal e familiar. mas pastor, ele não tem talvez uma ideia, eu não sei se o pastor já pensou nisso. Esse vírus talvez ele seja mais ou menos o que aconteceu em Juízes, que é o povo pecando, o povo idolatrando coisas que não agradam a Deus, por exemplo, uma figura política, talvez uma tecnologia, e de repente o vírus pode ser como se fosse uma coisa dizendo, olha, eu consigo, uma coisa tão pequena, ter um poder enorme sobre vocês. E talvez assim, isso possa, não sei, estar trabalhando já na casa de muitas pessoas que talvez não tinham uma vida em família ou que faziam tudo errado, eles não oravam, não, enfim, agora pode estar começando a modificar e trazendo uma sementinha ali, trazendo um pouquinho mais de Jesus no coração de cada um. Ah, sim, sem dúvida. Esse vírus microscópicos, ele acabou com a nossa soberba, não é? Sim, Aqueles que se achavam poderosos de um dia para outro, inclusive aqueles que sim, eram financeiramente poderosos, alguns quebraram, né? Quantas coisas terríveis aconteceram, a gente não tem poder para nada, nós somos pó, como diz as escrituras, né? sim. Eu não sei se o pastor lembra, quando eu não era convertido, o pastor veio fazer uma visita aqui em casa, uma visita na minha casa, né, na minha casa. O pastor lembra desse episódio? Não, Lembro, lembro. lembra. E uma das coisas que eu falei, o pastor deve lembrar também, que a memória do pastor é boa, hein? Eu falei assim, eu sou um cara da ciência, eu sou confrontador. Sim, Eu, para me convencer, para vir com esse papo de igreja, é difícil. O pastor lembra disso? lembro, você disse que era crítico. Crítico, sim. Eu falei que Não. você era um dos meus, então, porque eu também sou. E foi isso mesmo. O pastor falou: não, a gente precisa de gente assim para a igreja, né? A gente precisa de gente que critica, gente que né, esse questionamento. E a nossa linha é essa, né? De questionar, de tentar buscar alguma coisa diferente, né? Não aqueles padrões que são seculares. E, e eu até lembro, não sei se o pastor lembra também, mas converti, né? E um pouco antes da minha conversão, eu tinha ido dar um plantão aqui no Hospital São Francisco. E eu tinha uma paciente muito querida que eu estava fazendo pré-natal já há algum tempo. Um pré-natal perfeito, um pré-natal sem nenhuma patologia. E num sábado que eu estava de plantão, eu fiz o parto dessa moça. E o parto foi tudo bem, o bebê nasceu tudo bem. E
Depois do acidente, esse bebê começou a ficar ruim. Começou a ter problema respiratório. Mas como foi um pré-natal tudo bem, a gente achou que era só um mal-estar transitório ali, um problema pulmonar transitório. Só que o bebê foi chumbando, esse bebê em menos de 24 horas morreu. Morreu. Eu estava bem nessa época de questionar, e eu fiquei muito mal com isso, porque a gente, principalmente o obstetra, ele quer vida, né? E eu muito abalado, muito incomodado com aquilo, a gente questiona Deus, né? A gente fala, Deus, por que, pô, agora eu estou fazendo tudo certo, eu tenho, né, tido intimidade com você, tenho, né, conhecido mais a história de Jesus, por que que isso aconteceu, né? E me senti tentando encontrar uma resposta, tentando me encontrar, o que que eu tinha feito de errado, o que que a paciente tinha feito de errado, não tinha nada de errado. E no domingo, foi o culto da igreja, eu não queria ir, eu estava bem, assim, com o coração duro mesmo. E aí minha esposa pegou e insistiu para eu ir, e eu fui. E foi muito engraçado, porque bem no louvor, que é a primeira parte do culto, bem no louvor, eu já comecei a sentir uma coisa diferente. E, e, e meu coração começou a amolecer ali. E bem no louvor que era Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Senhor. Naquele momento, assim, foi como Deus falasse comigo mesmo: olha, você é um cara da ciência, você é crítico, você faz todas as suas condutas. Só que eu sou Deus e eu dou, eu tiro, né? E naquele momento, não tinha me respondido, né? Por que que ele tinha levado aquela criancinha, aquele bebezinho tão aguardado? Mas eu me conformei. E, e eu tenho percebido muito isso, que muita gente tem quebrado nesse coronavírus, tem perdido emprego, tem muitas famílias que têm perdido pai, irmão, marido, né? E talvez essa pergunta de você me, você fez isso, por que que você permitiu isso? Talvez seja uma coisa que esteja incomodando o coração dessas pessoas. Pastor, tem alguma explicação bíblica? Eu até conversei com o pastor depois, acho que isso talvez o pastor não tem, porque o pastor ele fala com tantas pessoas, né? Mas por que que Deus permite assim que uma criança morra, que uma pessoa tenha câncer, que o coronavírus venha aí para assolar e a Terra, mudar aí as nossas vidas? Essa é uma questão espiritual e filosófica, inclusive, né? No fim, a questão aqui é o problema da dor, né? A questão é a existência, a realidade da dor e do sofrimento. Ah, uma um dos equívocos, vamos falar, eu posso falar do meu segmento religioso, né? A igreja evangélica, a gente ouve muito falar assim, olha, por exemplo, a dor. Você é médico e lida com dor o tempo todo. Sim. A dor é ensinado em muitos lugares como fruto do pecado. Por causa do pecado é que a dor existe. E aí enfrentar a dor fica muito mais complicado. Falar assim, puxa, então, será que eu errei? Eu já cheguei a ouvir de pessoas que estão enterrando o seu pai e a sua mãe e falam assim, pastor, eles morreram porque eu pequei. Ou seja, essa dor que eu estou sentindo é fruto do meu pecado. E a gente vai ver que dor nas escrituras sagradas, ela é inerente à existência humana. A Sim. gente tem que abrir a cabeça para isso. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Parto normal, qual que é a intensidade de dor de 1 a 10? Sabe que eu sou homem, né? Então essa pergunta não foi muito.
Mas pelo que observo, é muito alta. Beira o 10, se não é 10, né? Algumas mulheres É, estão me xingando, é 10. eu já vi mulheres depois do parto falando assim: quando eu chegar no céu, eu vou dar uma surra naquela Eva, porque o que eu sofri aqui é tudo culpa dela. Como se a Sim. dor fosse tão somente fruto do pecado. Agora, presta atenção. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, depois do pecado, né, ser consumado, o homem e a mulher, a espécie humana representado ali neles, desobedeceram. A punição para Eva, olha o que Deus diz: eu multiplicarei as dores. Deus quer multiplicar as dores. Agora, fazer uma pergunta básica de matemática. Quanto que é 0 vezes 1000? Zero? Zero. Né? Se Deus disse assim que ia multiplicar, olha só, antes do pecado já havia alguma dor. Sim. Porque se não houvesse nenhuma, hoje as mulheres não teriam dor alguma, entende? Sim. Então, antes mesmo do pecado, já existia. Pronto, aí vocês podem Ah, falar para suas pacientes, viu, Alexandre? Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida. Falei assim, ó, ah. deixa a Eva em paz lá, porque dor se ia ter. Ela só aumentou um pouco, eu acho. E olha outra Sim. coisa que interessante. Quem na história da humanidade nunca pecou? Sim, com certeza. Quem? Quem nunca? Jesus. Jesus. Nunca Sim. pecou. Sim. Jesus sofreu Muito, muito. Né? muito. Isaías, 8 séculos antes de Cristo, ele já tinha profetizado, no capítulo 53, Jesus como sendo um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, a gente vê, se Jesus nunca pecou e ele sofreu, por que então há sofrimento? A gente sofre porque existe. Sofrimento e existência humana, eles caminham juntos. Há uma maneira de a gente não sofrer, ou parar de sofrer, né? Morrendo. O pastor ele não concorda com algumas afirmações, então, que isso é coisa do diabo. O sofrimento? É, o que a gente vive, assim, falando mais no panorama atual, né? Que a gente escuta às vezes, né? Ah, isso é coisa do diabo, isso é coisa, não é coisa de Deus, né? A gente escuta muito até dos irmãos, assim, um outro que fala, né? Ah, coronavírus é coisa do diabo. O que o pastor pensa a respeito? Bom, vamos. Tem muita coisa que a gente pode falar, mas duas me ocorrem agora. Uma, Sim. vamos pegar o que está acontecendo, que eu falei no início. Sim. Separação de casamento. Acabou com o meu casamento. Eu falo assim, o diabo não acabou com nada. Né? Tem casos, por exemplo, assim, de adultério. Eu falei assim, o diabo não transou com a sua secretária, foi você quem transou. Com Né? Então, o certeza. diabo não tem nada a ver com esse sofrimento que você está sofrendo agora. Né? Todo esse remorso, e não adianta jogar culpa ali. Então, o diabo acho que ele deve reclamar muito lá no sindicato dele lá, porque atribui muita coisa a ele, que ele não tem nada a Muita ver. coisa nas costas, né, dele. Agora, tem um outro tipo de sofrimento que ele passa pela mente. E eu vou te dar um exemplo que eu vivi numa das igrejas que eu passei. Tinha uma senhora que tinha que trabalhar o dia inteiro, e na casa dela ficava a mãe, que era completamente dependente dela. Então, é uma vida difícil, né? Vivem apenas duas na casa e uma é sã. E ela tem que se desdobrar para cuidar. Já é muito complicado trabalhar fora, cuidar dessa pessoa. Só que ela tinha uma carga pesadíssima sobre ela. E qual é? Os parentes falavam para ela assim: olha, esse sofrimento
é o teu karma. Para quem não sabe, karma, eu não quero fazer juízo de valor, estou falando assim, o que ela estava vivendo. O karma tem a ver o quê? O sofrimento de hoje é resultado dos meus erros de uma vida passada, né? Sim. Logo, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ter resiliência para aguentar. Mas é muito difícil. Você considerar que vai viver o resto da sua vida, né, carregando esse peso de uma vida passada e você nem lembra. Né? Aqueles que têm a fé cristã sabem. De acordo com Hebreus, fala assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Nós não cremos na vida passada, mas isso não importa, porque na cabeça dela, ela estava então colhendo as coisas erradas que fez numa vida anterior que ela não se lembrava. Muito E é bem. até duro de redimir, né? Porque se foi uma coisa que já passou, Não, e outra, se ela acertasse a vida nessa vida, ela só poderia colher alguma coisa boa depois que ela morresse e reencarnasse numa outra vida. Olha o que sim. aconteceu. Num dos cultos, eu fiquei sabendo, e não foi nela que me contou, foram os parentes de um grupo de WhatsApp que falou dessa senhora. Eu também não lembro. Ela falou para o grupo dela de WhatsApp que Deus tinha falado através do pastor. E naquela ocasião, essa é uma fala comum, eu devo ter falado isso mesmo naquele culto. Falou assim: olha, você, acho que o tema era honra teu pai e tua mãe. Então você que foi cuidado pelos seus pais, né, às vezes até sacrificialmente, se agora, quando eles estão senis ou estão doentes, você está cuidando, né, entenda que isso é um privilégio. Né? Isso é uma graça divina. Você está tendo a honra de cuidar daquele ou daquela que no passado cuidou de você. Sim. Aquilo foi como o céu abria, Alexandre. Aquilo que antes para ela encarava como um karma, Como uma coisa ela ruim, começou a né? entender do ponto de vista de Deus, de que não era nada, não era castigo. E essas pessoas, eu já acompanhei muitos filhos que cuidaram dos pais até o último fôlego de vida. Eles conseguem perceber, né, com toda a força no dia do velório. Sabe aquela sensação, falou assim, puxa, realmente foi uma honra. Os meus irmãos que abandonaram, não vinha nem visitar, eles não tiveram o privilégio que eu tive. É Exato. aquilo, resgatando aquele que um candidato à presidência da República falava no início, e conhecereis a verdade. E a verdade, Vos libertará. pois é. Eu acho que Então, esse é um gancho, né, pastor? sim. Até falar o seguinte: talvez essa seja uma oportunidade mesmo de a gente ver as coisas boas, né? Em vez de achar que é só castigo, que é só pecado, mas é uma oportunidade da gente aumentar essa fé, né? Porque o pastor acabou de falar que se a pessoa que mais teve sofrimento do mundo foi uma pessoa que não teve pecado, que era filho de Deus, por que, Uhum. que eu lamento a minha vida, né? Por que, que eu estou incomodado? Por que, que eu estou chateado que não vai ter torneio de beisebol do Thiago e do Natan? Não Verdade. é? Porque assim, isso incomoda a gente. Por que, que eu não posso ir no restaurante? Porque quantos planos que eu fiz esse ano e de repente eu me frustrei. Mas, poxa, se um cara que não teve pecado nenhum, Jesus, sofreu tudo que sofreu, era para eu estar morto, né? Deus, na verdade, tem muita piedade de mim e por tudo que eu já fiz e por tudo que eu faço, meus pensamentos aí mesquinhos que ainda vivem em mim, com as minhas pensamentos errados, com os meus atos errados, era para eu ter tido 20 vezes coronavírus. E eu acho que isso é uma forma de pegar e a gente melhorar e dar um salto aí para um outro nível, né, pastor? Sim, eu creio. E E, isso e, tem e, a ver e na com. Bíblia, se você pegar, o pastor pode até falar mais que eu, né? Não é só o exemplo de Deus, mas a Bíblia inteira tem exemplos de superação mesmo. Problema, alguma, sei lá, o cativeiro na Babilônia, a, no Egito, né?
enfim, vários momentos de sofrimento. Então, o livro de Jó, que, né, traz essa superação, eu acho que são momentos que fazem com que a gente possa conhecer mais esse Deus misericordioso, que nos traz salvação, que também nos traz paz no coração, que nos traz refúgio, que nos traz cuidado, né, pastor? Sim, mas deixar claro para quem está nos ouvindo que a gente aqui não está falando de religião, né? Nós estamos falando de Deus, né? Do Sim, Criador, de Jesus Cristo. Porque a verdade, tem muita gente que tem muita os dois pés atrás com relação à religião e eles têm motivos para isso. A sim, religião tem castrado as pessoas, né? A religião tem ferido as pessoas. A religião, dois livros interessantes, uma em 2005, escrito por Paulo Romeiro, chamado Decepcionados com a Graça. Né? Pessoas que seguiram, talvez com uma boa intenção, algum segmento religioso, mas foram explorados, eles foram usados. São religiões ditas cristãs que prometem aquilo que Deus nunca prometeu. E quando eles percebem, eles estão ali totalmente arruinados, né? Alguns financeiramente falidos, emocionalmente devastados. Tem uma que foi repórter da Globo, Marília de César Camargo. Ela experimentou na pele isso. E ela escreveu um livro muito interessante, doloroso, chamado Feridos em Nome de Deus. Feridos em Nome de Deus. Né? Pessoas que foram extremamente machucadas por causa da religião. Então, a religião é um negócio assim, muito complicado, né? Porque são homens que dirigem. por isso que eu acho que é importante a gente, na verdade, ter essa visão mesmo de Deus mesmo, né? De um Deus bom, mas que também às vezes faz juízo em cima de nós que somos pecadores, né? Porque se você só pega essa visão de um Deus que só nos dá, de um Deus que tudo vai fazer de bom, a gente cai do cavalo de uma certa forma, né? De É, A gente perde um pouco de esperança na fé, né? Uma pessoa aí que teve um parente aí falecido aí por causa do Covid deve estar sentindo muita aflição mesmo. E se ele tinha essa coisa que Deus sempre vai te dar o que quer, talvez agora ele esteja repensando esses conceitos. ou desacreditando de Deus, revoltado contra Deus, quando Hein? Deus não tem nada a ver com isso. Verdade. E na verdade, nós podemos ficar chateados, né, pastor? Nós podemos lamentar o que a gente está. Eu acho que é uma coisa importante pontuar. Nós podemos ficar irados, né, pelo que a gente vive. Isso não é um problema, né? Assim, às vezes a pessoa que é muito religiosa acha que também não pode, tem que ficar sempre feliz, sempre alegre, só vai dar risada. Isso não é uma verdade absoluta, é, pastor? De maneira alguma. Eu gosto de uma fala do teólogo Ariovaldo Ramos. Ele diz que Jesus nos ensina a ser gente como gente deve ser. Jesus nos ensina a ser gente como gente deve ser. E como foi Jesus? Ele ficou irado, né? Ele sentiu aflição. Ele Chorou, né? quis, não é? Ele chegou a orar. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Né? Ele não queria passar pelo sofrimento. Jesus passou por tudo isso, né? E no começo você disse daquela sua oração singela a Deus. Por quê? Sim, Sabe que até isso a religião diz assim, olha, você não pergunte a Deus por quê. Né? Como que eu não vou verbalizar aquilo que está alojado no meu coração? E aqui, mais uma vez, eu vou para Jesus. Né? Jesus, na cruz,
ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? Essas perguntas que gritam na nossa alma, porque nós somos humanos, né? E Jesus, ele não veio para nos desumanizar, muito pelo contrário, né? Ele nos ensina a ser humano, ele veio para nos humanizar. E todo esse sentimento, essas emoções que você falou, são humanas. E quando a religião nos ensina, olha, tenha fé, pare de chorar, pare de sofrer, quando eu sofro, eu sofro duplamente por causa da religião. Um, é por causa do sofrimento mesmo. Né? Eu perdi alguém por causa desse vírus, já estou sofrendo. E outro, eu sofro a culpa por estar sofrendo. Falei, puxa, então eu não tenho fé. E isso vai trazendo um peso que não deveria ser, pelo contrário. A Bíblia não fala, pare de sofrer. Né? A Bíblia fala assim, ó, chorai com os que choram. O apóstolo Paulo, ele fala assim, sofra comigo. Sim, e fala que no mundo nós teremos aflições, né? Exatamente. Né? Nós teremos aflições. Mas eu acho assim que quem está fortalecido na fé tem algumas coisas que assim até me instigaram um pouco, porque fazendo uma pesquisa dessa live, você vai fazer uma pesquisa em revista médica e sabe que americano é um povo chato, né? É um povo que gosta de número, tem um monte de critério para ser publicado em revista científica. Eu encontrei vários artigos que dizem que quem tem essa religiosidade, espiritualidade, eles definem assim, religiosidade e espiritualidade, tem muito menos risco de adoecer, né? Então, assim, estudo americano, né? Eu até pontuei alguns aqui, um estudo até com doença genética, ou seja, não é doença da cabeça, não é infecção. Então, anemia falciforme, o único critério que fez a pessoa internar menos, fato se ela cria em Deus, né? Se ela tivesse esse link com Deus, ela já tinha menos chance de ser hospitalizada. Uma doença genética, uma doença que não é mental, né? Porque alguns poderiam falar, mas é por causa, enfim, da sugestão. Não, mas é doença genética. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também fala que quem é religioso, quem tem espiritualidade, tem menos risco de infarto e de AVC. Tem um pesquisador da Universidade de Duke, Harold Cunningham, não sei se é assim que se fala, que ele falou que pessoas religiosas, espirituais, têm menos risco de degeneração cerebral, então tem menos risco de mal de Alzheimer, de mal de Parkinson, né? O pastor tem visto isso na sua vivência como pastor, né? Como um homem de Deus? Ah, sem dúvida. É um negócio... E isso tudo que você falou é de uma obviedade ululante. Alguém que se enxerga nesse mundo como um ser totalmente autônomo, não tem a quem recorrer, alguém que tem que se bastar, ele depende apenas da sua força, né, do seu intelecto, dos seus recursos, não tem como. Em algum momento, alguma dessas coisas vai falhar. E ele não tem onde se amparar. É lógico que ele vai ser tomado por um nível de estresse, de ansiedade, que vai fazer ele adoecer. Agora, uma pessoa que ela se percebe, né, ela entende que existe alguém no universo a quem ele pode se dirigir e chamar de pai. Alguém que, ainda que ele não enxergue, né, ele tem aquela sensação, aquela certeza de que esse ser existe e ele vela por ele, ele pode descansar. Ele pode chegar ao findar do dia e falar com o próprio coração. Né? Eu posso chegar, depois de um dia, por mais carregado que tenha sido, dizer,
descansa, Joel, né? Porque Deus tem cuidado de você. Pode descansar em paz. Eu descanso. Eu cheguei a falar isso na live passada, né? Quando você tem intimidade, você pede ajuda nos seus problemas para Deus, se Deus não resolver, quem que vai resolver? E aí parece que todo aquele fardo que a gente carrega do dia a dia, das angústias, ele fica minimizado. Fica mais fácil, né, resolver nossos problemas. E, obviamente, acho que o nosso nível de estresse aí, e se a gente for pensar quimicamente, nosso cortisol, nossos hormônios inflamatórios diminuem aí por consequência, né? Não é? Eu sei que Exato. alguns cientistas são favoráveis à espiritualidade, ainda que eles pessoalmente não creem em Deus. Porque a ciência ela é pragmática, né? O que Sim, importa é o resultado. E eles percebem mesmo que a espiritualidade deixa a pessoa mais saudável, né? Mais sã sim. também na cabeça. Então, é isso. Eles podem mesmo não crer. Eu estava lembrando de um sociólogo, alguém da ciência da religião, ateu. Ele estava visitando uma comunidade afro-americana lá nos Estados Unidos, bem no tempo, na época da depressão, lá de 29. E ele começou a descrever ah, os horrores que eles estavam vivendo, a miséria, né, aquele quadro social, econômico, muito mais desfavorável para os negros do que para os brancos. E Sim. ele estava falando para uma comunidade de cristãos. E aí ele pega, falando para essa comunidade, e no fim ele diz assim, fala assim, olha, vocês não têm por que cultuar Deus, não lembro se era a palavra cultuar, louvar a Deus. E, de repente, silêncio total na plateia. Por quê? Porque aquilo que ele falou são dados reais, né? Todo o quadro social, financeiro, econômico, tudo, desemprego, fome. E eles estavam ali como cristãos. Depois de uma pausa de silêncio, alguém lá no meio, uma senhora negra, se eu não me engano, ela se levanta e diz, bem alto, fala assim: nós temos Jesus! E com isso, outros também foram inflamados, e de repente, aquele povo que estava sendo massacrado por aquela realidade lá fora. Porque o crente do Senhor Jesus, ele não é alienado. Ele sabe o que está acontecendo, só que ele tem esperança. O povo que tem espiritualidade, desenvolve espiritualidade, ele tem esperança. E você sabe, perdeu esperança, perdeu chance de cura. Em câncer, isso é muito, muito real, né? A pessoa que tem câncer e que se entrega ou que não tem uma esperança, ela padece muito rápido, né? Nas minhas práticas clínicas, eu tenho falado muito sobre três pilares que eu falo, né? Que é o pilar do corpo, o pilar da mente e o pilar do espírito. E eu tenho visto coisas incríveis, assim. Foi até engraçado que outro dia até veio uma paciente e falou assim: ah, eu escutei que o senhor faz engravidar. Eu até fiquei assim, como assim engravidar, né? E a gente tem falado muito em, claro, atividade física, tem falado muito em melhora de alimentação, que isso também faz parte. Tenho falado muito dessa parte mental, eu acho que a gente precisa de auxílio, às vezes a paciente tem um problema ali, enfim, mas tenho falado muito de Deus também, e eu tenho visto uma transformação na vida das pessoas, porque normalmente parece que desata o nó, sabe? Ela Uhum. começa a pensar melhor, começa a dormir melhor, começa a se alimentar melhor, quando você toca no nome de Deus, assim. E não estou falando em religião, não estou falando que, né, eu não tenho um papel de pastor, mas naturalmente parece que quando a gente traz Jesus, tudo fica mais fácil, pastor. As mulheres engravidam, ficam grávidas,
né? Chegam, e se não estão grávidas, estão mais tranquilas, porque o casamento está na beira de uma falência, de uma cobrança, sabe, de que precisa engravidar, que precisa, e elas voltam aliviadas. Então, ou voltam com o bebê, na maioria das vezes, ou voltam aliviadas. E aí eu falo, o mérito não é meu, o mérito é de Deus e seu, né? Que se cuidou, que, enfim, eu tenho visto e que assim, chamar de milagre, né? Mas é uma coisa assim incrível que eu tenho observado. De maneira Pastor, prática. eu sei que quando passou por aqui também ficou com fama de engravidador das mulheres que não conseguem. Nós pedimos aquele, porque a verdade nessa matéria, assim, nós escolhemos com quem casar, né? O casamento é do homem, mas o ter filhos pertence a Deus. Deus é o autor da vida, não é? Não é Sim, para quem quer, é para quem Deus dá. sem Gravidez dúvida. é um negócio assim muito interessante. Sim, Agora, justamente porque Deus é quem dá, a medicina pode dizer impossível, né? E a pessoa engravidar. Deus pode. muitas, muitas vezes. Isso aí é muito engraçado, porque quase, não digo todo dia, mas toda semana eu escuto ela assim, olha, doutor, eu vim aqui, falaram que eu não ia ter bebê, aqui, tô grávida, tô grávida. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. E assim como o contrário também é verdadeiro, né, pastor? Aquele negócio que a gente estava falando, que Deus dá e Deus tira. Às vezes casos super fáceis que às vezes não é o momento, né? Não é o tempo de Deus. E eu até estava vendo a pregação do pastor no domingo, foi justamente isso, né? Esperar o tempo de Deus. Às vezes não é na nossa vontade, mas sim na vontade dele, né? Sim, sim. A vontade dele. Agora, aquilo que Deus diz para nós fazermos, aquilo que é competência nossa, não adianta esperar Deus fazer, porque Deus não fará. Tem coisas que nós temos que fazer, né? Você, como médico, sabe muito bem. Se tem uma emoção que tem o potencial adoecedor, é a mágoa, né? Sim, É a sim. raiva. Em outras palavras, é a falta de perdão. E Deus nos ordena. Olha uma espiritualidade sadia. Falei assim: olha, perdoe. Quando eu perdoo, eu acerto a minha relação com Deus, o espiritual, e a minha saúde, ela também é beneficiada, o emocional, né? As relações sociais. O ser humano, ele é algo completo. Não dá para a gente separar o físico, o emocional, o espiritual, o social. Mexeu num, né? As outras esferas da vida automaticamente vão sofrer consequências. Então, a gente fala assim, tem que esperar em Deus aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que ele fala para nós fazermos, isso nós temos que fazer. E isso eu percebo muito, pastor, esse negócio do perdão, da mágoa, da, da raiva aí, que condensa, isso fatalmente vira um câncer, um nódulo, né, uma pressão alta, né? Isso a gente tem visto muito na medicina. Isso é uma coisa quase que mostra uma consequência direta mesmo. E quando a pessoa Sim, se livra daquilo, ela melhora, né? Você percebe que ela se cura daquele problema. Isso cada vez mais eu tenho observado. Pastor, eu estou vendo, tá dizendo, 7h55, fazendo uma interação com o pessoal que tá aqui com a gente. Um monte de gente mandando um abraço aqui para o pastor, a Miriam, a Alessandra, lá de Tupã, falando que Sandro, Bernardina, Alessandra, saudades aqui da Igreja Holiness de Tupã. A dona Cacilda mandando aí uma saudação para você. A Tercina, que eu acho que é pastora, né? sim, pastora Tercina, serva de Deus. Bastante gente aqui, a Mitico, que é de Suzano. Pastor tem sido bênção na vida de todo mundo, né?
E eu quero mandar uma mensagem aqui agora para uma pessoa especial que está vendo. Eu acho que está vendo, senão depois ela vai ficar chateada comigo. Quero mandar um beijo para minha mãe, Rosa, que está assistindo lá em São Paulo, né? E ela, como uma mãe que ama o filho aí, sempre está mandando mensagem aqui nas lives. Então, um beijo. Maravilha. Pastor, tem alguma... A Patrícia mandou um Deus abençoe todos vocês. Pastor, queria falar alguma coisa que ficou... A gente tem se proposto falar mais ou menos 1 hora, mas a gente não tem limite aqui não, pastor. Olha, acho que, como a gente falou a questão do passado, Sim, o passado ele pode funcionar como uma âncora e não deixar a nossa vida ir para frente, né? E uma das maneiras de resolver o passado, você já falou, a questão do perdão, a medicina já vê a importância disso, né? O sim, perdão é um remédio divino para lidar. Mas tem duas coisas em relação ao passado que também eu tenho observado que tem servido como uma nuvem escura, sabe, permanente sobre a vida de algumas pessoas. sim, E tem a ver com saudade de um período bom que existiu na vida da pessoa, né? Nostalgia é a palavra. Nostalgia, ele pode ser algo muito complicado, porque a pessoa só consegue olhar, o tempo bom sempre foi no passado. Ela nunca consegue vivenciar o hoje, ela não consegue abrir os olhos para hoje e aquela saudade querendo voltar para o passado, sendo que a gente sempre romantiza, não é? Quando a pessoa fala assim, olha, no passado, ou então naquele lugar em que eu vivi foi muito bom, e se a gente for voltar lá de verdade, não era tão bom assim, né? Tinha um monte de problema. Na verdade, é uma fuga. dói, né, pastor? Por isso que quando morre, a pessoa não tem problema, a pessoa... Exatamente. Isso aí é um negócio muito complicado, né? Viver de nostalgia tem a ver com dificuldade de encarar, não encontrar recursos, às vezes emocionais, para os desafios de hoje. Né? Então, em relação ao passado, tem a nostalgia, que é saudade do período bom que a gente viveu, mas também tem a melancolia. Sabe, são os arrependimentos das coisas que deixou de fazer. Falou assim, puxa, se eu tivesse feito medicina e não teologia, eu não estava aqui em Suzano, estava em Bastos. Quem sabe fazendo um monte de parto, né? É, Aqueles que estão infelizes com as decisões que tomaram, mas só que isso sabota também, né, a possibilidade de a gente viver com coragem o presente. E a Bíblia, ela, ela não se preocupa muito com o passado. O apóstolo Paulo, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Né? Porque se eu fico olhando só para trás, eu não vou para frente. Né? Então, a sabedoria bíblica nos ensina a fazer isso. Então, só que eu tenho que lidar. O passado é um tempo, o ruim é para eu perdoar, né? Me perdoar, e também as coisas boas é ter gratidão, né? Gratidão a Deus pelas coisas boas que eu vivi e bola para frente, porque senão a gente não vai mais ter. eu acho que esses assuntos que o pastor trouxe, de perdão mesmo das mágoas, né? Talvez essa melancolia, talvez se a gente olhar com gratidão do que a gente viveu, aí trazer até de experiência aí para o futuro, né? De trazer como know-how aí para as próximas crises. E aí a gente entra numa palavra que está muito na moda agora, que é a tal da resiliência, né? De de se moldar e seguir em frente firme e forte, né? Talvez essa seja uma forma da gente encarar aí, ó, as dificuldades, fazer as coisas com mais segurança e lembrar
dos nossos tropeços, né, pastor? Sim, sim, lembrar. Agora, o que vai ajudar é uma pessoa, né? O que vai ajudar uma pessoa não é um método, não é uma religião, não é uma igreja, mas uma pessoa. E Hebreus, no livro, a carta aos Hebreus, capítulo 12, ele fala assim, olha, tendo em vista tão grande nuvem de testemunhas, ele fala assim, é, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida é como uma corrida de longa distância. Agora, para que a gente consiga, ele fala assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, você pode correr. Para correr, então, duas coisas ele fala. Tem que lidar com o pecado, e quem ajuda a gente a lidar com o pecado é Jesus. A perdoar os pecados passados, a lidar com as tentações presentes. E o peso. Peso não é pecado. Peso é aquilo que atrapalha. E a gente mencionou aqui, por exemplo, a nostalgia e a melancolia são pesos que nos atrapalham nessa nossa vida. Agora, mais para frente, o que o autor diz? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha aqui mais uma vez, cruz, sofrimento, ele faz parte. Se a gente encarar a vida entendendo que isso faz parte da nossa condição humana, já fica mais fácil a gente encarar. E se tiver com quem encarar? Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aí para isso. Se alguém pode nos ajudar, esse alguém é Jesus. Não é uma igreja, não é um pastor, não é uma religião. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Eu acho que com essa declaração aí de amor a Jesus, eu acho que a gente pode encerrar a nossa live. Sim, sem dúvida. Não sei se é possível que o pastor fizesse uma oração aí, nem queria que ficasse muito preso até religiosidade mesmo, mas para abençoar aí todo mundo que está assistindo, Sim. acalmar o coração do povo que está angustiado, tentar aí trazer motivação aí para a vida aí de tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Sim, vamos orar. Vamos orar. Você que está nos assistindo, se puder e quiser, eu convido a curvar agora a sua cabeça. Vamos nos colocar diante daquele que pode e quer nos abençoar. Pai Santo, Deus bendito, nós somos, e essa realidade da pandemia tem deixado isso muito claro, nós somos miseravelmente impotentes. E a vida se mostra tão curta e tão incerta que enseja o alojamento da ansiedade na vida de muitos. E a sede pela vida, a sede por viver a vida ao máximo, pode levar muitos a cometerem equívocos e colher resultados catastróficos. E nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar a nossa vida. Por isso, a nossa oração, o nosso clamor é para que o Senhor nos guarde. Guarde-nos de passar pela vida sem vivê-la. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele pode nos levar ao Criador, ao Senhor. Ele é o único habilitado para conferir sentido e propósito à nossa existência. Então, por favor, digna-te a se revelar, a gerar essa fé na vida desses que estão nos ouvindo nessa noite e, de alguma maneira, foram despertados para a realidade de um mundo invisível
no entanto, tão real, que é o mundo espiritual, aqueles que têm essa sede de vida, que eles possam encontrá-la na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, no nome de quem nós oramos. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado pelas palavras sábias de hoje. Eu me senti em Ágora, hein? Com tanto, com tanto, uma conversa tão elevada, né? Muito obrigado por ter dado o seu tempo aqui com a gente. Você é uma pessoa muito querida. Seja sempre bem-vindo aqui na região. E estamos esperando acabar tudo isso para que você possa fazer uma visita para nós. Ah, certamente. Pode aguardar. Manda um abraço na Xi, no Natan, no Theo. A gente está com muita saudade de todos vocês, viu? Ok, obrigado. Fica E um beijo aí quando, para Tati, sua sim, esposa, Titi e Melissa. e quando puder, a gente vai passear em Suzano também, né? É só falar o cardápio que vai estar pronto aqui. Tá certo, pastor. Deus abençoe, boa noite e Um fique com Deus. abraço. Que maravilha, né? Como Deus é bom. Gente, muito obrigado por acompanharem, tá? Eu senti no meu coração que hoje era um dia que a gente precisava falar de Deus. Eu, como médico, como um homem da ciência, sou temente a esse Senhor Jesus Cristo que o pastor mencionou e achei que era uma oportunidade de trazer aqui o que eu penso para vocês também. Semana que vem, a gente vai dar continuidade às lives. Na semana que vem eu vou conversar também com uma pastora, mas a gente vai falar de um outro assunto. Claro que tudo está envolvido, né? Mas vamos estar falando a respeito da dor silenciosa das mães que perdem seus bebês, né? Em casa nós tivemos essa mesma angústia e semana que vem a gente vai estar conversando, confortando, falando sobre o assunto que tem tanta importância e que impacta a vida de tantas mulheres. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Essa live, na verdade, é para todos. Mandar um abraço aí para todo mundo que participou, pessoal da igreja, Angra, a, a Márcia, que me ajuda, Dona Cleonice, Dona Cacilda, mandar de novo um beijão para minha mãe, né? Mãe é mãe, né? Precisa de todo o carinho do filho, tá bom, gente? Acho que é isso. Deus abençoe. E outra coisa, outra novidade, eu vou começar a colocar todos esses vídeos das lives também no YouTube, tá? Através do canal Consultório Taniguchi, tá bom? Então, quem quiser rever os vídeos pelo YouTube, eu vou colocar no canal do consultório, que é Consultório Taniguchi, tá bom? Até a próxima quarta. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.